Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião que você estiver assistindo esse vídeo gravado. Para você que está aqui comigo ao vivo, que está chegando agora, seja muito bem-vinda. São 8 horas e 30 minutos pontualmente do dia 10 de março de 2022. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, a procrastinação. Quem aí tem esse problema? Muitas de nós, né? Na verdade, de acordo com algumas pesquisas, 75% das pessoas procrastinam pelo menos uma coisa durante o dia. Então, ao longo da nossa vida é impossível que a gente nunca tenha procrastinado nada, não é verdade? É óbvio que algumas pessoas têm isso com mais frequência, é mais sério o caso, outras menos, mas todos temos. Bom dia a todo mundo que está chegando, Letícia, Aline, as minhas queridas amigas aí de MDI, Laís, Valéria, Ateliê Brincando de Bordar, Amandita, os pijamas mais deliciosos, sejam muito bem-vindas. E para a gente não perder tempo, porque esse assunto rende, né? Vocês viram que a semana passada, para quem não estava aqui, para quem não assistiu, a live da semana passada ficou salva aqui no Instagram e também no YouTube. Lá no link, né, na minha bio, tem o link para o canal do YouTube. Tem gente que prefere ouvir por lá, fica mais fácil. Eu sou uma que, quando eu vou ouvir gravado, eu prefiro ouvir por lá, então tá lá também, tá? E se tudo correr bem, essa também vai ficar gravada, tá bom? Mas é importante que vocês estejam aqui. Fernanda Majori Eventos, bem-vinda! Então, sem muitas delongas, eu vou fazer um breve resumo, porque a semana passada eu tinha separado a live em 3 tópicos principais. A gente falou só de um. Eu já sabia que uma live só não ia dar, mas eu achei que a gente ia conseguir pelo menos falar 2 tópicos, mas é muita coisa, né? É algo muito presente na nossa vida, então as dúvidas vão surgindo e isso é ótimo, porque assim eu consigo deixar isso mais personalizado, mais de acordo com a sua necessidade, né? Então, tiverem dúvidas, o que quiserem comentar, se quiserem comentar quem estava aqui comigo, tem bastante gente que estava aqui comigo a semana passada, quiserem comentar aí os insights que tiveram, muitas me chamaram depois no privado, me disseram, né, que poxa, caiu uma ficha aqui, entendi algumas coisas, né, então quiserem deixar aí, comentar aí como foi da semana passada e como é que ficou essa semana, né, se você foi ruminando isso, se mais fichas caíram, como é que foi, então vai escrevendo aí. E para quem não esteve, então eu vou fazer uma breve contextualização, assim, bem resumido, mas em suma, né, para você não ficar perdido, mas em suma, o que nós dissemos a semana passada foi que a procrastinação, ao contrário daquilo que geralmente a gente ouve falar, que a gente acredita, que a gente aprende, que a gente pensa, né? Bom dia, Lorenza. A procrastinação, ela não é uma questão de preguiça ou de conveniência, mas ela é, antes de mais nada, uma questão de sobrevivência. Isso mesmo, sobrevivência. Ela é um sistema biológico, né? Olha só, sistema biológico de sobrevivência que o nosso corpo, o nosso inconsciente orquestra aí junto com o nosso corpo, para evitar que a gente volte a sofrer uma dor que lá no passado a gente sofreu. E aí talvez você diga para mim, não, eu não sofri nenhuma dor nesse sentido. Talvez você não se lembre conscientemente, até porque, como nós vamos falar hoje, algumas coisas começam lá na gestação ou até mesmo no parto, tá bom? Então, mesmo que você não se lembre conscientemente, mas tudo que a gente vive, tudo que acontece ao nosso redor, conosco e ao nosso redor, no ambiente em que nós estamos, fica registrado não só pelo nosso inconsciente, mas por cada uma das nossas células. E isso a epigenética
vem aí com seus estudos comprovando. Desde o momento da nossa concepção, tudo vai sendo registrado em cada uma das nossas células, não só lá na cabeça, mas todas as células do nosso corpo contêm o registro de tudo que a gente viveu e de acordo com a percepção que a gente teve naquele momento. E dependendo dessa percepção, que pode ser real ou não, real não, na verdade pode ser correto e completo ou não, porque naquele momento a gente ainda é um feto em formação, ou mesmo ali na infância, geralmente até os 7 anos é que se forma toda essa nossa forma de ver o mundo, o nosso filtro. É como se a gente, nesse período, até os 7 anos, a gente estivesse escrevendo um roteiro de vida, um script, que depois a gente vai só continuar seguindo para o resto da nossa vida se a gente não tomar consciência, não buscar autoconhecimento, não entender isso, tá? Então é por isso que muitas vezes você fala, puxa, mas eu tô passando por isso de novo, tô cansada disso já, da próxima vez eu vou fazer diferente. Tá lá, dali a pouco, o mesmo ciclo, né? E a epigenética chama isso de ciclo memorizado celular. Os ciclos que ficaram memorizados na nossa célula vão se repetindo a determinado tempo, com o objetivo de mostrar pra gente de que, olha, aqui tem alguma coisa para ser resolvida. Só que a gente não tem consciência disso, né? Então a gente continua repetindo, fazendo as mesmas coisas e, obviamente, tendo os mesmos resultados, porque, como já dizia Einstein, fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é loucura, não é? Então hoje eu quero, não quero convencer ninguém de nada, mas eu quero trazer uma maneira diferente, uma forma diferente, não só para você pensar, mas para você agir e então poder superar a procrastinação. E detalhe, se vocês perceberem, eu tenho falado sempre, os temas da live sempre não é vencer a procrastinação, mas sim superar a procrastinação. Por quê? Quando a gente fala em vencer, a gente está falando de uma luta, né? E realmente existe uma luta, porque todas essas coisas, essas dores, né, que eu disse que o nosso inconsciente está tentando evitar a gente de sofrer novamente, e por isso, diante de algumas determinadas situações, ele faz com que a gente procrastine, leve a gente a procrastinar, tudo isso, ele tá ali, né, armazenado lá no nosso inconsciente, que é responsável por 95% de tudo que a gente de tudo que a gente faz. E só 5% tá lá no nosso consciente, no nosso córtex pré-frontal ali, responsável pelo nosso cognitivo. Então, se eu falar que eu quero vencer a procrastinação, eu tô falando de uma luta entre o meu 5% consciente e o meu 95% inconsciente. Adivinha só quem é que vai ganhar isso? Não precisa pensar muito, não é verdade? Então, a gente não... E até porque, vamos pensar, se é uma luta dos meus 5% consciente com meus 95% inconsciente, então é uma luta de mim comigo mesma, de duas partes de mim. E se eu tô lutando comigo mesmo, seja qual for a parte que vencer, eu estou perdendo. Faz sentido para vocês? Então, quando eu falo em superar, é porque eu vou entender por que isso acontece e então eu vou superar. E também não quer dizer que eu nunca mais vou procrastinar, mas quer dizer que agora, entendendo que a procrastinação é um programa biológico de sobrevivência, que o meu inconsciente está tentando evitar que eu sofra novamente uma dor que eu já vivi lá no passado, mesmo que eu não me lembre dela conscientemente. Então agora eu tenho condições de, quando eu percebo que eu estou procrastinando alguma coisa, eu paro, eu penso e eu vou conversar com o meu inconsciente, eu vou conversar com essa procrastinação e vou tentar entender qual é esse aviso. Qual é o medo que está por trás disso? Que dor é essa que eu vivi e que meu inconsciente está querendo me proteger? E aí, quando eu descubro isso, quando eu começo a olhar, e por isso que eu falei a semana passada que uma das coisas, uma das pistas, né, que a gente pode seguir para identificar qual é a dor que meu inconsciente está tentando de qual dor meu inconsciente está tentando me proteger, é olhar, é começar a olhar o que é que eu realmente procrastino, porque embora muitas vezes a gente fale, eu procrastino tudo, mentira. Se você procrastinasse tudo, você não ia comer, você não ia beber, você não ia tomar banho,
Entendeu? Então a gente não procrastina tudo. A gente pode procrastinar sim muitas coisas e coisas que são tão importantes para nós que dá a impressão de que a gente procrastina tudo, mas não são. São algumas coisas e quando você começa a observar quais são essas coisas, você vai perceber que provavelmente existe aí uma ligação entre elas e aí você pode começar a conversar consigo mesma em busca disso. Por quê? Qual é a dor? O que está por trás disso aqui? Se eu fizesse, e essa é uma pergunta chave, eu já estou dando spoiler aqui. Se essa é uma pergunta chave para você descobrir. Se eu fizer isso que eu estou procrastinando, quando eu terminar de fazer isso, o que é que eu vou ganhar e o que é que eu vou perder, principalmente o perder, porque se eu estou procrastinando, por mais que isso me traga uma dor, mas existe um ganho secundário por trás disso. De alguma forma, eu estou ganhando alguma coisa, eu estou ganhando essa proteção de alguma coisa. Então, quando você para e responde isso profundamente para você mesma, você vai conseguir encontrar esse trauma. E aí, então, consciente desse trauma, você vai poder se autocurar, nem sempre sozinha, isso depende muito do nível desse trauma. Se é uma coisa simples, você tomando consciência, você já vai conseguir agir ao contrário, começar a se habituar a enfrentar isso, entender que, pera lá, talvez esse medo, essa coisa ruim que aconteceu, foi lá na infância, no momento em que você era criança e não tinha condição de se virar sozinha, de se livrar daquilo, mas agora você é adulta. Então você pode sim se proteger daquilo, não tem mais perigo. Então, às vezes, por exemplo, uma das coisas que muita gente procrastina, um dos motivos, né, pelos quais às vezes a gente procrastina, e quando a gente faz essa lista, a gente começa a observar, é que assim, eu procrastino os meus projetos. E aí, se eu começo a observar, por que eu procrastino isso? Eu procrastino os meus projetos porque eu tenho dificuldade em dizer não para as pessoas. Eu tenho lá tudo planejado, eu realmente quero fazer aquilo, mas aí sempre aparece alguém com alguma outra demanda, me pedindo ajuda, me pedindo qualquer outra coisa, e aí eu tenho que parar aquilo que eu estava fazendo, ou às vezes eu nem comecei, deixar o meu projeto de lado para ir atender a demanda do outro. E aquela demanda muitas vezes não era nem algo urgente, não era algo que só você podia fazer, né? Mas era algo que assim, talvez você fosse a pessoa que tá ali mais fácil, a pessoa que nunca diz não. E aí então você vai fazer aquilo, e aí tem duas coisas que você pode fazer. Tanto você pode, aliás, duas coisas que você vai procrastinar. Você vai procrastinar o seu projeto, porque você vai fazer a demanda do outro, e muitas vezes essa demanda do outro, se for algo que você não queria fazer, você pode ser que você procrastine. Pode ser que assim, você não teve coragem de dizer não, mas depois você fala, não, eu vou fazer, mas aí você vai deixando até a última hora, sabe aquela hora que não tem mais como, aí você faz, ou então a pessoa se cansa de te cobrar e aí vai pedir para outra pessoa e você fala, ufa, ainda bem porque eu não queria mais fazer aquilo. Entende? Isso tudo pela dificuldade em dizer não. E por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não? Eu não vou me aprofundar muito no assunto, porque isso aí já é assunto para uma live inteira. Mas basicamente eu tenho dificuldade em dizer não porque eu tenho medo de ser rejeitada. Porque se eu disser não para aquela pessoa, ela vai ficar com raiva de mim. E aí? Ela vai se afastar de mim. Mas eu não sei, outro dia eu estava até falando num atendimento com uma cliente que tinha esse problema muito forte, muito sério. A vida dela era toda comprometida porque ela tinha dificuldade em dizer não. Então, principalmente para algumas pessoas mais próximas, né? Então tinha lá, acho que era a cunhada e uma amiga, principalmente, que demandavam muito dela, que estava o tempo todo pedindo um favor, pedindo para ela fazer uma coisa, e ela não tinha coragem de dizer não.
E aí, por conta disso, ela até se afastava dessas pessoas, né? Então, ela disse que evitava pedir qualquer coisa para a cunhada. Ela evitava fazer para essa amiga também, né? Evitava pedir as coisas para amiga. Evitava convidar a amiga para fazer as coisas, para estar junto. Ela acabava se afastando da amiga. Porque se ela tivesse muito próxima, era uma oportunidade para a amiga pedir alguma coisa. Toda vez que elas estavam juntas, a amiga acabava pedindo para ela fazer alguma coisa, ou chamando ela para ir junto, para fazer algo que ela não queria. Ou que ela não tinha tempo, né? Não estava com tempo disponível. E aí, então, para evitar de dizer não para aquela amiga, ela então evitava o contato com a amiga. E aí, trabalhando com ela, né? Eu falei, ok. O que é que de pior pode acontecer se você disser não para essa sua amiga? Ela vai se afastar de mim, ok? E não é isso que está acontecendo? Na verdade, você está se afastando dela. Então, você já não está se distanciando de qualquer forma? E ainda, além de estar distanciando, você não consegue evitar. Então, quando vocês se encontram, ela acaba te pedindo, você não fala não e esse ciclo continua. Então, se você disser não para ela e ela se afastar, você mesmo que ela se afastar, e aí é um problema dela, e não é você que vai lidar com isso, é ela que tem que lidar com isso. Então aí ela vai se afastar do mesmo jeito que já está acontecendo, com o benefício de que você não vai precisar fazer algo que você não quer. Entendem? Então muitas vezes e aí, por que a gente tem essa dificuldade? Muitas vezes não. 100% das vezes, porque lá na infância eu não podia dizer não. Se minha mãe falasse pra mim, vai fazer isso agora. Não, mãe, agora eu tô brincando. Agora eu tô mandando, pronto, acabou. E aí, então, você tinha que parar, e aí a mamãe ainda ficava brava, ou, de repente, ela pedia para você fazer e você se intertia ali fazendo as suas coisas e não fazia, e aí ela chegava e brigava. Então, assim, e aí ela brigava e você se sentia rejeitada. Mas também pode ter o oposto, né? A live passada a gente falou muito dessa questão das críticas, das broncas, né, que a gente leva aí. Grazi, bom dia, bem-vinda. A gente vai se traumatizando, né, com essas críticas, essas broncas, essas regras que a gente tem de seguir. A gente falou muito, inclusive a gente identificou muitas coisas que nós fazemos com os nossos filhos, que nós repetimos isso com os nossos filhos, né? E então, mas não são só as críticas, não são só as brigas. Os elogios em excesso e mal direcionados também causam esse efeito. Sabe, a criança boazinha, se você foi a criança boazinha, você tem dificuldade em dizer não. Você tem medo de ser rejeitada e ser criticada. Por quê? Você sempre era elogiada, sempre era vista, valorizada, por ser aquela criança que fazia tudo, que era obediente, que estava sempre à disposição de todo mundo, né? Então, ai, que coisa mais linda, olha como ela é obediente, olha como ela faz tudo na hora, nossa, ela me ajuda tanto, tudo que eu peço ela faz. E aí a criança vai pensando, nossa, então se um dia eu não falar, eu não fizer, eu não vou receber esse elogio. Eu não vou ser mais boazinha, eu não vou ser mais vista, valorizada, amada. Então, eu sempre tenho que dizer sim. Entendem? Então, assim, tanto a crítica quanto o elogio podem causar traumas. E é por isso que eu falo para vocês, mães, que muitas vezes, assim, né, a semana passada muita gente falou, nossa, eu tô me sentindo agora culpada porque eu tenho feito isso com os meus filhos, né? E eu digo, não fiquem, porque de qualquer forma você vai traumatizar eles. Mas, na verdade, o que a gente precisa buscar? O equilíbrio, né? Sim, a gente vai elogiar, vai agradecer, né? O filho fez alguma coisa por mim. Muito obrigada, filho, eu amo você. E aí, assim, não é que você não possa elogiar, mas faça elogios a ele, a criança, como ela é, por ela ser ela. Eu amo você, porque você é meu filho. Só isso.
né? Você não precisa fazer, nem falar, nem deixar de fazer nada para que eu te ame mais ou menos. Eu amo você porque você é meu filho, eu tenho prazer de estar com você, como eu sou feliz por ser sua mãe, entende? Então a gente precisa elogiar e falar mais e demonstrar mais que a gente ama a criança incondicionalmente, porque a gente sabe, lá no fundo a gente sabe que a gente ama, independente se a criança te desobedeceu, você pode ficar com raiva, você pode ficar brava, você pode ficar frustrada, mas você não vai deixar de amar. Só que a criança não tem capacidade fisiológica ainda, porque lembra que eu falei que o nosso córtex pré-frontal, responsável pelo nosso cognitivo, pelo nosso racional, ele só vai estar maduro entre 20 e 25 anos. Então a criança não tem nem capacidade fisiológica ainda para entender que se eu dou uma bronca ou se eu não, né, se eu elogio porque ele fez alguma coisa, então é só isso que vai fazer eu amar. Ele ainda não tem essa condição de entender que eu amo incondicionalmente, a menos que eu expresse isso, não só com palavras, mas com atitudes, certo? E aí, assim, algumas pessoas me disseram, como é que eu faço então, se eu já fiz isso lá atrás? Primeira coisa, admita. Não tem problema nenhum você chegar pro seu filho e falar, filho, olha, eu sempre cobrei você. Ou, filho, sabe, eu elogio tanto você por você ser obediente, né? Por você ser uma criança boazinha. Mas olha, eu quero te deixar claro para você que mesmo que você não for essa criança boa, que não é por isso que eu te amo, que não é isso que faz eu te amar, né? Eu te amo simplesmente porque você é meu filho e eu vou te amar de qualquer forma, incondicionalmente. Então eu te libero de você ser perfeito, você não precisa ser perfeito, eu te amo do jeito que você é. E eu também não sou perfeita, olha, eu também errei lá atrás, porque eu também fiz algumas coisas, e inclusive eu quero te pedir perdão por isso. Então a gente está tirando, quando a gente pede perdão para os nossos filhos por um erro que a gente teve, a gente está tirando deles o fardo de ter que ser perfeito. Né? Porque aí o perfeccionismo é uma outra coisa que faz a gente procrastinar. Se eu tenho medo de não fazer perfeito, e aí se eu não fizer perfeito, as pessoas vão me criticar, e se elas me criticarem eu entendo isso como uma rejeição. Essa rejeição eu senti lá atrás, eu não quero reviver essa dor, então eu não vou nem começar. Eu não vou fazer, porque se eu não tiver certeza de que eu posso fazer isso de forma perfeita, então eu não vou nem fazer. É melhor eu não fazer e sentir a dor de muitas vezes de culpa, de vergonha, por ser, né, de se autocobrar mesmo, de eu fico procrastinando, eu não consigo fazer, então é melhor eu sentir essa dor do que a dor da rejeição. Por quê? A dor da rejeição eu já conheci lá atrás, eu já senti, e principalmente essa dor começou com as pessoas mais importantes da nossa vida, pai e mãe, ou outros, né, algumas pessoas são criadas aí junto com avós, né? Olha lá, ó, a Aline tá falando, eu sou assim, nessa questão do perfeccionismo, tudo se encaixa. A Grazi tá dizendo também, nossa, eu sou assim, né? Então, e aí isso, gente, é para vocês entenderem a importância do autoconhecimento, né? Porque quando a gente entende a nossa história, entende o emocional, entende como as nossas emoções funcionam e são formadas, a gente consegue se libertar de tudo isso, e principalmente a gente consegue também libertar os nossos filhos, porque aquilo que a gente não cura, os nossos filhos vão precisar lidar com isso, porque a gente inevitavelmente vai passar para eles, né? A Aline está dizendo, e mesmo as clientes super elogiaram o meu trabalho, ainda não me sinto pertencedora desse elogio. Pois é, você nunca se sente boa o suficiente, né? E no seu caso, Aline, eu acredito que tem uma coisa mais profunda aí, pelo pouco que eu conheço da sua história, tá? A gente pode conversar isso depois lá no particular, depois eu te falo. Mas tudo vem lá da nossa infância, então a importância desse autoconhecimento para a gente poder então lidar com esses medos, né? E esses medos, eles podem ser o medo de errar, né? Então às vezes assim, eu não tenho medo, eu não tenho a necessidade necessariamente de fazer tudo perfeito,
mas eu tenho medo de errar, né? E se eu fizer e tiver errado? E aí? E aí eu vou, né, eu vou lembrar, meu inconsciente vai lembrar de quando eu fazia alguma coisa que para minha mãe, para o meu pai eram errados, e você não faz nada certo mesmo, eu já tô cansada, eu não sei mais o que eu faço com você, você não consegue aprender, você é burro, menino. Ou até na escola, né, às vezes uma professora que né, dizia isso para você, um coleguinha da sala, de repente uma matéria que você tinha mais dificuldade em aprender, ele é burro, ele não consegue aprender, e aí você foi acreditando nesses rótulos, e você foi acreditando que você era esses rótulos, e na verdade aquilo nem era verdade. Aquilo talvez fosse a percepção daquela pessoa, mas não quer dizer que realmente era verdade, porque se você fosse aquilo, você não faria nada. E você faz muita coisa. Então, às vezes, a gente fica preso só nas coisas ruins, mas a gente não consegue olhar pra gente e ver quanta coisa boa a gente tem e quanta coisa contrária, né? A Letícia tá dizendo, sou igual a Aline, não me sinto merecedora dos elogios que recebo, sempre me cobro em ser melhor em todo o tempo no que faço. Pois é, eu era assim também, gente. Eu tinha uma dificuldade, quando alguém me elogiava, eu tinha que me justificar. Então, tipo assim, nossa, que blusa bonita você tá. Você gostou? É bonita, né? Então, eu coloquei ela hoje, assim, porque, eu ganhei de uma amiga. Ganhei de uma amiga e aí, assim, sabe, assim, de ter que justificar, eu não conseguia dizer, obrigada. Simples assim. A pessoa me elogiou, obrigada. Simples, né? Eu tinha que ficar justificando. E hoje eu entendo por quê. Depois que eu fui buscar esse autoconhecimento, né? A Aline disse, eu não era insegura assim até um professor na 7ª série me ridicularizar na frente dos alunos, dizendo que o filho da 5ª série sabia aquelas contas de matemática. Vi que travei desde então, tá vendo? Então são essas situações que vão travando a gente, né? E aí você acredita, e aí assim, quantas outras coisas, talvez você não fizesse com a mesma habilidade, não tivesse a mesma habilidade ali para matemática como você tinha de repente para português, por exemplo, porque ninguém é bom em tudo, né? E a gente precisa sim olhar aquilo que a gente não faz bem e tentar ver o que a gente pode fazer, traçar um plano para melhorar, mas a gente precisa também ver quanta coisa boa a gente faz. Só que é incrível que assim, muitas vezes, por exemplo, se você faz 10 coisas certas e de repente uma você faz errado, ou pelo menos errado na percepção da outra pessoa. Aquelas 10 coisas que você fez certo é como se elas não tivessem existido. O seu foco fica naquela errada. Porque aí é como se você precisasse, inconscientemente, você precisasse se colocar em situações e precisasse confirmar aquela crença que você já tem de que você não é capaz, de que você é burra, de que você não consegue, né? Então você foca só naquilo que vai confirmar a crença que você já tem. Deixa de olhar todas aquelas outras coisas que provam o contrário, entendem? E isso, gente, em terapia, muita coisa, a gente consegue rapidinho eliminar tudo isso, tá? Bom, vamos lá, continuando aqui, senão a Loreza está dizendo, eu tenho lido um livro que o autor fala que precisamos aprender a receber elogios, sem devolver o elogio a outra pessoa. Devemos simplesmente responder obrigada. Exatamente. Se você tiver algo a elogiar, ok, faça elogios. É importante a gente fazer elogios, desde que eles sejam realmente sinceros. E não tem que ser uma troca. A pessoa não está te elogiando, pode até ser que ela esteja, não sei, se ela tiver algum problema também de autoafirmação, pode ser que sim, ela esteja elogiando porque ela quer um elogio de volta, tá? Mas aí é problema dela. Quem vai ter que ir para terapia é ela, né? Você simplesmente tem que se sentir confortável com isso. Ok, obrigada. Simples assim, né? Não preciso nem me justificar e nem devolver o elogio. Certo? Então vamos lá. A procrastinação, então, é o programa biológico de sobrevivência. O nosso inconsciente tentando evitar que a gente evite sofrer uma dor que a gente já viveu lá atrás, em geral, desde a concepção até a nossa primeira infância, ali aos 7 anos.
Essa dor pode ser relacionado aos nossos medos de errar, aos nossos medos de imperfeição, aos nossos medos de ser julgado. Então, muitas vezes eu não faço alguma coisa porque eu tenho medo de ser julgada, medo do que vão falar, medo de como vão me expor, né? Medo de ser exposta muitas vezes. E essas dores eu vivi lá atrás, em alguma época da minha vida. E eu vou dizer mais, até mesmo, por exemplo, no caso aqui que a Aline citou, que aos 7 anos na escola, um professor falou isso para ela e isso traumatizou e travou ela. Mas eu vou dizer uma coisa, Aline, isso não começou aí. Isso aí foi o que a gente chama dentro da nova medicina germânica de evento despertante. É como se a gente tivesse um copo embaixo de uma torneira pingando e fossem pingando gotinhas, 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 gotinhas. E aí chega um momento que uma última gotinha ela vai transbordar esse copo. E quando transborda esse copo, então é que a gente tem esses traumas, sejam emocionais ou físicos. As doenças físicas acontecem da mesma forma. 95% de todas as nossas doenças, sintomas físicos, têm origem em algum trauma emocional, que é dessa forma. Como ele, ao invés de vir para o emocional, ele sai para o corpo se eu não curei aquilo. E aí, depois que aquela gotinha fez a questão transbordar, seja em travar, seja num comportamento, ou seja em algo físico, aí qualquer gotinha que cair vai continuar transbordando. Por isso que muitas coisas lá na infância a gente fala, não, lá eu não tinha, só veio aparecer agora, principalmente as doenças, né? Fala, só agora que apareceu, mas é algo lá da infância. Por quê? Porque era essa gotinha aí. Então, se aos 7 anos, olha lá, ó, sempre fiz tudo para agradar meus pais e amigos com medo da rejeição. Ok, né? E é perfeito e é completamente entendível no seu caso, né? E na verdade a maioria de nós, né? E aí eu vou entrar já no que eu falei muito lá no post aí para chamada para essa live, que muitas vezes os motivos que nos levam a procrastinar está relacionado com a forma que foi a nossa gestação e o nosso parto. Por quê? Né? E aí, assim, o parto principalmente, não, a gestação toda, o que acontece? Foi com 12 anos, tá? Eu li errado. Mas então, não foi aí que aconteceu. Esse foi só porque se você tivesse em casa uma base segura, né, você tivesse essa segurança de que eu sou amada, independente de como eu sou, né, independente se eu tenho um pouco mais de dificuldade aqui ou ali, eu sou amada, eu sou vista, eu sou valorizada. O comentário daquele professor, você ia olhar para ele e falar, bom, você que pensa, problema seu. Certo? Aquilo não ia te atingir. Se aquilo já atingiu, é porque o seu copo já estava cheio. Entende? E o copo começa a encher desde o momento da nossa concepção. E aí, muitas vezes, como é que foi a nossa gestação? E por isso que a semana passada eu até falei, né? Para quem não sabe como foi, tentar, se tivesse a oportunidade, conversar aí com a mãe, conversar com os pais para entender como é que foi a gestação. E só que mesmo assim, mesmo ela, porque às vezes a mãe fala, não, foi tudo tranquilo, foi uma gestação maravilhosa, você foi planejada, né? A gente queria muito, não tive problema nenhum. Mas ela pode não ter tido problema com a gestação, mas ela pode, por exemplo, ter passado alguma situação de estresse durante a gestação. E aquilo você sentiu, inclusive, porque quando a gente está em situação de estresse, a nossa bioquímica muda, a gente produz mais hormônios, o cortisol, que se transforma ali em adrenalina, em noradrenalina, né? O que a gente chama, Silvana, bem-vinda, a gente chama de hormônios do estresse, né? Que na verdade eles têm
eles são benéficos, eles têm o intuito de nos dar mais energia, mais força, porque se eu estou numa situação de estresse, então o meu organismo entende que eu vou ter que correr, que eu vou ter que lutar ou fugir de alguma situação. E se eu vou ter que lutar ou fugir, então eu vou precisar de ter mais energia, e aí então eu preciso desses hormônios para poder ter essa energia extra aí para poder lutar ou fugir. Como isso não vai acontecer literalmente, esses hormônios ficam estagnados, ficam parados aí no meu corpo, eu não libero isso. E se esse conflito permanecer por mais tempo, então todos esses hormônios vão estar ali no meu corpo em mais tempo. E, inclusive, numa das experiências da epigenética, foi uma das primeiras, né? O Dr. Bruce Lipton, que é um dos principais aí, estudiosos da epigenética, conta em um livro dele, Biologia da Crença, um livro muito interessante. Ele conta que colocou células da mesma parte, né, ali do corpo, ele colocou naqueles aqueles vidrinhos, né, de experiência ali, e em cada um deles ele colocou junto um tipo de hormônio. Então, assim, o cortisol, a serotonina, né, que é o hormônio produzido quando a gente está feliz, né? E ele colocou ali 3 hormônios diferentes. E aonde tinha, por exemplo, o cortisol, aquelas células elas se afastavam, como se elas quisessem ficar lá no cantinho, longe daquilo ali. E aí elas ficavam encolhidinhas e não se reproduziam. E enquanto que o vidrinho que tinha ali a célula, o hormônio, a serotonina, né, que é o hormônio ali da alegria, da felicidade, aí as células se expandiam e se reproduziam, inclusive numa velocidade maior. Então ali ele começou a entender que o meio influencia muito mais no que acontece no nosso corpo, inclusive nas doenças, do que necessariamente a genética, porque o DNA daquelas células era exatamente igual, não tinha diferença nenhuma. A diferença era o meio em que elas estavam. Então, se a criança lá, sendo gerada pela mãe, a mãe passou por um grande estresse, produziu ali durante alguns dias, durante algum período, esses hormônios do estresse numa quantidade maior, aquilo passou diretamente para a criança. E aquilo pode desenvolver, inclusive existem algumas linhas aí de pensamento, de estudos, que dizem que inclusive podem alterar o nosso corpo físico, a forma como o nosso corpo vai se desenvolver, dependendo da fase, da época ali do desenvolvimento que foi, e mesmo depois ali nessa primeira infância que a gente está se desenvolvendo, está crescendo, né? Dependendo da idade, da fase ali que foi, a gente pode ter que aconteceu o trauma, então aquela parte ali do corpo pode se desenvolver um pouco menos do que outra, então isso explica às vezes alguma pessoa que é menorzinha, outra que é maiorzinha. Então é muito bacana esse estudo. Eu não vou entrar nisso agora porque também é assunto para uma live inteira, tá? Mas só para vocês terem ideia de como isso afeta a gestação. Então, mesmo que sua mãe diga, sua gestação foi tranquila, né? Foi tranquila em relação a você, o sentimento dela em relação a você, mas ela pode ter passado por estresse. Então, de repente ela estava ali no momento em que ela viveu, sei lá, de repente uma perda, ela brigou com alguém, no trabalho estava difícil, ela não queria estar trabalhando, ela que preferia estar em casa curtindo a gravidez. A Silvana está dizendo, minha mãe sofreu muito nos primeiros meses, eu por consequência. Isso explica muita coisa, exatamente. Então, além da gente repetir, isso explica, por exemplo, na minha gestação aconteceram problemas no início da gestação, então às vezes assim, um risco de aborto, um descolamento de placenta, sabe, ali no início, naqueles 3 primeiros meses que às vezes a gente tem medo de perder, né? Então, se acontece alguma coisa ali no início da gestação, o que o seu inconsciente vai ficar ali registrado? Começar uma coisa nova é perigoso. Então, você vai ter dificuldade em começar as coisas, porque começar é perigoso. É melhor eu ficar quietinho aqui, porque talvez naquele momento a sua mãe teve que ficar de repouso
para não, né, não se mexer, para não abortar, para você, né? Então seu inconsciente entendeu que você precisa paralisar, que você precisa ficar quietinho, porque se você começar a se movimentar demais, é perigoso. Então, você vai ter dificuldade em começar um projeto. A Lorenza está dizendo, a gestação da minha mãe deve ter sido estresse puro. Meu pai era alcoólatra e, em consequência disso, tinha muitos problemas em casa. Pois é, né? Então, por aí você já tem uma ideia, né? E aí, então, se isso foi no começo, eu vou ter dificuldade. Algumas pessoas, no início, tem ali, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas lá no meio acontece um estresse ou acontece de repente aí um descolamento de placenta, acontece algum problema, e aí então eu vou conseguir começar o meu projeto, só que a hora que chegar ali no meio eu travo, porque eu vou entender que não, eu posso começar, mas chega numa altura que é perigoso continuar e eu vou ter que paralisar aqui, eu vou ter que parar, porque senão é perigoso. A Franceli está dizendo, meu Deus, meu estresse pode ter sido responsável pelo problema que meu bebê teve nos testículos de não descer certinho. Sim, pode, com certeza, Franci, com certeza tem a ver com isso, e a gente pode fazer isso, e com criança, gente, é lindo, é tão fácil a gente ressignificar isso, e depois, Fran, você pode me chamar lá no direct que a gente conversa melhor sobre isso, e eu posso até te ensinar, embora eu não, né, provavelmente agora já tenha descido, já tenha resolvido isso fisicamente, mas para evitar problemas emocionais lá na frente, tá? Eu vou te ensinar a ressignificar isso, depois você me chama lá no privado, me lembra lá que eu te ajudo nisso, tá bom? E aí a gente pode ter problemas no final da gestação. Então, de repente, o início foi tranquilo, o meio também, mas lá no final, na hora do parto, o parto foi de risco, eu nasci prematura, eu tive um problema ali, fui tirada a fórceps, né, porque deu algum problema, ou eu precisei ir para a incubadora, então me tiraram ali, oi Mari, bom dia linda, me tiraram ali da minha mãe e já me levaram lá, né, para UTI, para CTI, enfim, né, e eu demorei para poder, bom dia gente, bom dia para quem está entrando ainda. Então assim, eu fiquei lá, né, eu tive que separar, porque vamos pensar, a gente está lá 9 meses, ou um pouco menos, dependendo aí se alguém nasceu prematuro, dentro daquele ambiente que, por mais que, mesmo que esteja ali um estresse, mas tá na temperatura adequada, tem tudo que eu preciso para me nutrir, né, eu não preciso nem respirar ainda, porque tudo vem ali através do cordão umbilical, eu tô ali completamente protegida, segura, tem a placenta ali, assim, eu sinto a placenta ali, né, me apertando ali, me apertando entre aspas, né, mas me envolvendo, é como se eu estivesse ali num abraço, né, ali aconchegada num abraço por aquela placenta o tempo todo. E aquilo me dá a noção dos limites que eu tenho, me dá a segurança. E aí, de repente, eu saio. Eu saio para um mundo que tem uma temperatura diferente, o ar entra no meu pulmão pela primeira vez e eu preciso respirar sozinha. Então, assim, eu totalmente ali desprotegida, não tenho, abro os braços e aí já não tem mais aquela segurança aonde que eu tô, sabe aquela coisa, onde eu tô, de onde eu vim, para onde eu vou? E aí, então, esse é o nosso trauma de nascimento, o primeiro trauma de nascimento. Então, mesmo que você tenha sido planejada, desejada e tudo mais, né, e mesmo que a gestação toda tenha sido muito tranquila, o que é praticamente impossível, porque é impossível uma mulher grávida durante 9 meses não ter passado nenhum estresse, ainda assim, ainda que fosse possível, só esse momento de você sair ali daquela proteção já é um trauma, né? E aí, conforme foi esse parto, pior ainda, por exemplo, quem nasceu de cesárea já entra em desvantagem, porque você não estava preparada ainda, você estava ali dentro, porque quem nasceu de parto normal, você se sentiu, tô preparada, é o momento, então tem toda aquela mudança de hormônios ali na mulher, toda aquela coisa, aquelas contrações, e você sabe que você tá pronta para nascer,
né? Então, mesmo que exista ali esse trauma, mas ele vai ser minimizado, porque você já estava preparada, você já estava esperando. Agora, uma cesárea te pegou de surpresa, você estava ali quietinha, não estava esperando, nem imaginava que era hora de você sair dali e de repente alguém te tira, né? E aí você vai ter então a dificuldade em finalizar os seus projetos. Você começa, faz, desenvolve quase tudo, mas não consegue concluir. Chega lá no final, você trava. Por quê? O final é perigoso. O final traz separação. O final, no meu caso, gente, eu tinha uma dificuldade. E ainda hoje, apesar de ressignificar, eu tenho que o tempo todo estar negociando com o meu inconsciente. Muitas vezes travo ali numa coisa, eu começo a respirar fundo, conversar comigo mesma, calma, tudo já passou, aquilo foi naquela época, hoje tá tudo bem, é seguro, né? Porque eu fui tirada a fórceps. E aí, tava no momento de nascer, né? Foi parto normal, mas eu fui tirada a fórceps, né? E aí, assim, isso já indica que lá dentro eu sofri algum trauma que eu não queria sair. Era perigoso para mim sair, eu já não queria sair para esse mundo. De alguma forma, eu sentia, pelos sentimentos da minha mãe, e em regressões ao útero eu já descobri isso, né? Que pelos sentimentos, pelas situações, pelas algumas situações que minha mãe estava passando naquele momento, era perigoso esse mundo. Esse mundo não era um lugar seguro. Então eu não queria sair, eu queria ficar ali. Né? E aí eu fui arrancada à força, me tiraram à força, e isso inclusive me machucou fisicamente, né? Minha mãe contava que a minha cabeça, né? Porque imagina, né? Há 50 anos atrás os fórceps eram piores do que são hoje, né? Hoje já tem toda, né? Você já sabe antes, né? Muitas vezes, porque já tem ultrassom. Naquela época não tinha nada disso. Então, quando me puxaram, então assim, a cabeça ficou deformada por algum tempo, machucou, ela dizia que machucou aqui, assim, a minha cabeça, depois voltou tudo ao normal e tal, mas foi um grande trauma, né? E aí, e além de assim, dessa dor, de tudo isso, ainda por conta de ter sido tirada a fórceps, de ter machucado, me levaram lá pro berçário e foram fazer curativo, e eu demorei muito para ir pro quarto com a minha mãe. Então, assim, tudo que eu conhecia era ela, e eu demorei para ir até ela novamente. Então, esse finalizar foi literalmente muito traumático para um bebê que estava chegando nesse mundo. E esse trauma eu carreguei a vida toda com medo de finalizar projetos. A Loreza está dizendo, mesmo quando esperamos a hora do bebê, meu filho nasceu de cesárea, mas esperei a hora, minha bolsa rompeu. E isso, Loreza, isso já facilita muito, porque já era a hora, né? Ele já estava preparado, então isso minimiza muito, tá? Esqueci seu nome, desculpa, amiga, ali da vidraçaria Glass, dizendo isso explica muita coisa, né? Então, quando a gente espera, né, a hora do bebê nascer, então isso já ajuda bastante. Mas olha, a Mari está dizendo, as violências dos partos, nascer e ir pro colo da mãe é o mínimo, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente... E olha, Lorenza, né, e quem teve parto cesárea aí, não se culpem não, tá? A minha filha nasceu também, e inclusive, olha, hoje eu entendo isso, né? Eu passei a minha vida inteira ouvindo minha mãe contando essa história. Aí a minha Franciele, desculpa, Fran, tinha esquecido seu nome. A minha irmã, né? Eu sou a mais velha. Aí a minha irmã, ela nasceu de parto normal também, mas depois do trauma que minha mãe passou no meu parto, para minha irmã, ela programou cesárea, né? Já estava com a data marcada para o dia 12. No dia 11, ela começou a sentir as contrações, e a gente morava numa cidadezinha aqui perto, e ela veio para cá, né? Porque ela era pequena, não tinha nem hospital, então ela fez o pré-natal aqui, e aí e aí meu pai estava trabalhando, então até chamar meu pai, até pegar o carro, até vir para cá, não deu tempo de fazer cesárea. E aí ela teve que fazer o parto normal. E aí foi tranquilo, no caso dela ela nasceu, foi tranquilo, o parto foi rápido, não teve problema nenhum. A única questão é que o médico deu aquele piquezinho, né, para ajudar ali no momento, e deu ponto depois.
E esses pontos depois infeccionaram. E hoje também eu entendo, porque qualquer coisa na pele que envolva qualquer parte da pele do nosso corpo, seja uma dermatite, seja uma infecção, como foi no caso da minha mãe, ela tem a ver com um contato que eu tive e eu não queria ter tido, ou que eu perdi, que eu me sentia protegida com aquele contato e de repente eu perdi. Então ela teve um contato com aquele pique que ela não queria, ela teve um contato com aquele parto que ela não queria, daquela forma, né? Ela tava com muito medo. Então isso gerou um conflito, fragilizou ali e infeccionou. E aí ela sofreu muito depois, porque imagina, né? Você com uma criança pequena ali e tal, e com os pontos lá num lugar onde você não tem como tá fazendo curativo, onde tá úmido o tempo todo, né? Então isso também foi muito sofrido para ela. E depois, no parto do meu irmão, aí finalmente ela conseguiu fazer cesárea, foi no dia marcado, então para ela foi tudo tranquilo, né? E eu cresci ouvindo essas histórias. A Fer está dizendo, preciso muito fazer uma terapia com você. Acabei de ver que tenho muitos traumas desde a gestação. Pois é, todos nós temos e todos nós precisamos. Epistomia do mal, né? Obrigado por lembrar o nome, Mari, que eu não lembrava. Não se recomenda mais fazer, exatamente, porque não ajuda de verdade, né? Mas pensa, né? Há quase 50 anos atrás não tinha essa opção, né? E não tinha esse conhecimento. Hoje, inclusive, né? Nossa, esses partos humanizados, gente, se eu tivesse minha filha hoje, com certeza era o que eu ia querer. No momento dela, no tempo dela, né? Tá ali acolhida por mim, pelo pai, quem tivesse ali junto, né? Ah, são tantos detalhes que jamais imaginaria que interferia tanto nas nossas vidas. Pois é, né? É isso aí. E aí, então, quando eu tive... né, eu cresci ouvindo isso, eu tinha completo horror a parto normal. Não, eu vou fazer cesárea desde quando eu pensei que um dia eu vou ter filho, um dia eu vou fazer cesárea. E foi cesárea, marcada, nasceu no dia certinho. E inclusive meu médico depois disse, né, no último ultrassom, ele falou, olha, o lugar que ela tá aqui, eu não sei se isso era verdade mesmo, hoje entendendo um pouco mais, eu acho que foi só para me tranquilizar, mas ele falou, olha, se você quisesse fazer parto normal, eu não ia deixar, porque aqui ela tava na posição, mas ela falou, pelo tempo que eu tava de 38 semanas, ela tinha que ter descido um pouco mais já, então eu não iria recomendar para você o parto normal, né? Mas eu desconfio que ele só falou isso para me deixar menos culpada, sabe? E aí a Mari tá dizendo com música, com calma, com meia luz, né? Isso sim é ser bem recebido no mundo, né? Obrigado, Lê. A Lê tá dizendo, super recomendo a terapia com a Sônia, todos os eventos devemos fazer, é libertador, já quero fazer sempre. É isso aí, obrigada, Lê. E aí, então, quando eu fiz, né, o meu parto, foi cesárea. Para mim foi tranquilo, mas é óbvio que para minha filha trouxe, sim, consequências. E graças a Deus hoje eu sou terapeuta e pude tratar isso com ela, né? Mas se eu não tivesse feito, né, suponhamos que eu falasse, não, eu vou fazer parto normal. Eu iria ter passado os 9 meses da minha gestação com medo. Os 9 meses produzindo aí hormônios do estresse. E ia ser pior para ela de qualquer forma. Talvez evitaria alguns traumas que ela teve ali no parto, mas ela ia ter outros durante todos os 9 meses de gestação. Então, assim, não me culpo por isso, né? Eu fiz o que foi melhor para mim naquele momento, né? Então foi melhor, foi difícil, trouxe trauma, sim, mas de qualquer forma ia trazer, e talvez se eu tivesse passado os 9 meses com medo, teria sido muito pior para ela, os traumas teriam sido muito maiores, né? Então, assim, não se culpem aí se você não tinha esse conhecimento, porque ninguém faz o que faz para querer matar o filho, para querer prejudicar. A gente faz o que faz achando sinceramente que aquilo é o melhor. A gente faz o que a gente sabe, a gente faz o que a gente aprendeu, né? Então a gente precisa ser gentil com a gente mesma, se acolher. E o que a gente precisa fazer com esse conhecimento agora não é se culpar, mas sim se acolher e se libertar, né? Entender agora que, poxa, olha, então como tem muita gente aí dizendo,
muitas fichas caindo, aprendi muita coisa, descobri que preciso fazer terapia. Então é isso que a gente precisa, né? Agora que eu tenho essa consciência, então eu posso olhar para isso e aí aquilo que me travava, aquilo que antes vinha ali me travando, não porque eu estava me sabotando, mas porque eu estava me protegendo, né? Me protegendo de algo que eu aprendi lá atrás que era perigoso, que eu entendi como perigoso. Então agora eu tenho como mudar isso. E como eu disse, quando é algo simples, um trauma mais fácil, a gente trazendo a consciência, isso já, olha, dissipa tudo. Mas tem traumas que são mais profundos e que aí sozinho a gente não conhece, não consegue, porque daí às vezes o negócio é tão interno que o nosso inconsciente tenta proteger da gente mesmo, tenta esconder da gente mesmo, tá? A Mari tá dizendo aqui, deixa eu ver, ia ter que tratar o medo durante a gestação. Exatamente, eu tive medo de cesárea e o parto normal era assustador também. Aí eu fui estudar e fiz o TAUS e fiz os 2 normais, e o primeiro ainda foi doído. Pois haja terapia, né, Mari? É assim mesmo, né? E a gente vai evoluindo sempre, né? E então, sozinha às vezes a gente tem muita coisa que a gente consegue sim, mas tem muitas coisas que a gente não consegue. Olha, eu, terapeuta, entendendo tudo isso, e ainda assim tem coisa que às vezes o meu inconsciente tenta esconder de mim mesma. Às vezes eu fico pensando, gente, mas eu já trabalhei isso, por que isso ainda não continua, ainda continua aqui? Por que eu não tô conseguindo? E aí eu preciso ir pra terapia também, né? Mesmo entendendo, mesmo sabendo tudo isso, o meu inconsciente às vezes tenta esconder de mim mesmo, porque foi algo muito profundo e que ele não quer olhar para isso, ele tem medo de olhar. Só que assim, o fato de eu não olhar, né, por medo de reviver aquela dor, faz com que eu continue com aquela dor para o resto da vida, né? Então não é a solução também. Então aí eu vou para terapia, eu tenho minha terapeuta também, uma colega de MPC, que sempre que eu preciso eu corro para ela e ela me ajuda, né? Então, e assim, eu vou ter que fazer terapia pro resto da vida, porque a gente sempre vai ter coisas para serem tratadas, nunca a gente vai estar 100%, até porque mesmo que a gente trate essas coisas lá do começo, outras coisas de repente que ainda não tinham aparecido vão aparecer, vão acontecer novos conflitos, né? Vou ter que fazer terapia pro resto da vida? Não necessariamente, né? Então assim, eu fiz durante um período de uma forma mais intensa, mas hoje, primeiro é lógico, sim, eu sou terapeuta, muitas coisas eu mesma resolvo, mas eu ensino, né? Quem é minha cliente aí sabe que eu ensino você a começar. Quando você começa a entender suas emoções, então muitas vezes você mesmo fala, mas por que está acontecendo isso? Espera lá. E aí você já começa a se auto-investigar e muitas coisas você começa a lidar sozinha, né? Você já consegue gerenciar suas emoções, você já sabe como isso funciona, e aí você vai pontualmente, quando acontece assim como eu faço hoje, quando é algo que não tô dando conta disso sozinha, aí eu vou pedir ajuda, mas eu não preciso mais fazer uma terapia ali sistemática, porque eu já me liberei de muitas coisas, mas ainda de vez em quando eu corro, né? E é gostoso, né? E é bom a gente ter alguém que a gente sabe que não vai julgar, que vai olhar não só com compaixão, mas que vai entender, né? Com empatia, né? Que vai entender sem julgamento e que vai explicar pra gente tudo isso, né? Então, é lógico que eu também estou aqui vendendo meu peixe, mas eu estou vendendo porque eu comprei primeiro, né? Eu experimentei e para mim foi libertador. A minha bandeira, eu tenho sempre falado que é por uma vida mais leve, porque quando a gente vai se autoconhecendo, entendendo tudo isso e liberando tudo isso, a nossa vida vai sim ficando mais leve, né? Então a minha bandeira é essa, por uma vida mais leve, né? E agora... a Mari tá dizendo isso, terapia para sempre, porque sempre vai ter arestas para parar, exatamente. Só não vai precisar mais ser toda semana, todo mês, né? Aliás, a terapia com MPC eu nem faço toda semana, né? Quem já é minha cliente aí sabe que a metodologia, como são cada sessões, elas são muito profundas, então a gente precisa de no mínimo 20 sessões entre uma e outra. Então alguns clientes que fazem assim de forma mais constante faz uma sessão por mês, né? Para esse autoconhecimento e essa, às vezes, até manutenção. E depois, né,
às vezes aí fica pontual, quando acontece algo diferente, certo? Gente, então assim, sintetizando tudo isso, era o que eu tinha para dizer hoje. E, como o nosso assunto aqui é procrastinação, entendendo as dificuldades que a gente tem, e muitas vezes as dificuldades que a gente tem, lógico que a terapia é o ideal para você já ir direto à raiz, ir lá no profundo e conseguir se liberar disso. Mas muitas vezes a gente ainda não tem, a gente ainda não se programou financeiramente para isso, e até eu me programar, eu não queria, né? Eu já queria ir fazendo alguma coisa, eu não queria ficar aqui parada esperando até eu me programar financeiramente aí para uma terapia, né? Não que seja uma coisa assim tão cara, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não está preparada. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje em relação à procrastinação? Eu criei um desafio, um grupo de desafio, vai ser um grupo fechado lá no WhatsApp, que durante 12 dias úteis nós vamos trabalhar. Obrigado, Fran, parabéns pelo profissionalismo, obrigada. Nós vamos trabalhar sobre a procrastinação. Cada dia eu vou trazer para você um áudio com um desafio, com um exercício que eu vou explicar ali nesse áudio, para você vencer a procrastinação. Vencer não, né? Como eu disse lá no início, superar, né? Entender de onde ela vem e superar a sua procrastinação em itens específicos. Você vai escolher alguns itens específicos aí que você está procrastinando e eu vou ensinar uma metodologia nesse desafio para você ir lidando com isso e lidando com o seu inconsciente, negociando aí com o seu inconsciente para ele entender que aquilo não é perigoso, que ao contrário, que aquilo você quer, que aquilo vai te trazer um benefício, tá? E então vão ser 12 dias úteis. Por que úteis? Segunda a sexta, né? Sábado e domingo é dia da gente descansar, porque isso também é importante e muitas vezes a gente procrastina o descanso. Tem gente que pro trabalho, é uma máquina, faz tudo e não tem preguiça e não tem dessa, seja a hora que for, mas pro descanso não consegue. Vai procrastinando. Agora eu vou descansar. Não, eu vou fazer tal coisa. Agora terminei, vou descansar. Não, tem tal coisa para fazer. Então, muitas vezes a gente procrastina o descanso. Então, por conta disso, o nosso desafio vão ser 12 dias úteis, né? Sábado e domingo nós vamos ter folga, nós vamos ter o nosso descanso, o nosso lazer, tá bom? E aí, por ser um grupo... Fran, eu já vou falar como participar, tá? Por ser ali, né, um trabalho em grupo, então isso... E ali... todos os dias eu vou trazer um áudio, você vai fazer aquilo. No grupo você vai poder compartilhar, de repente a sua dificuldade é a mesma que o outro, e é tão bom quando a gente percebe que a gente não tá sozinho, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, só eu que sou assim, e quando a gente percebe que outras pessoas também têm a mesma dificuldade, então você começa inclusive a se olhar com mais carinho, né? Com mais compaixão, com mais empatia, né? Por entender que não é uma questão só sua. Então a gente vai ter ali essa possibilidade de interação, falando exclusivamente do assunto, tá? Sem ser corrente, aquelas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, porque daí, né, incomoda, atrapalha. E aí, então, são durante esses 12 dias, eu vou explicando a metodologia, dia a dia um desafio. E lá no final, a ideia é que você tenha conseguido entender toda a metodologia e possa ter ali alguns itens que vocês vão escolher para, durante esse prazo, vocês conseguirem realizar, tirar lá da listinha de procrastinação e realizar, e entender a metodologia, entender a forma de fazer, para que então você possa aplicar isso para outras coisas na sua vida, tá bom? E é óbvio que os exercícios também eles foram planejados de forma que em alguns momentos você vai conseguir inclusive entender por que
que eu estou procrastinando isso, né? Então eu vou te ensinar como conversar com o seu inconsciente, como também buscar isso, tá? Identificar, né, quando é um trauma ou não, né, quando é um trauma profundo ou quando é algo mais tranquilo, certo? Lá na bio, aqui na bio do Instagram, eu já deixei ali liberado, tem o link para o formulário de inscrição. Então vão ser 12 dias, grupo do WhatsApp fechado, interação em grupos, exercícios guiados. As vagas vão ser limitadas, porque uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, até para vocês conseguirem entender muitas vezes, eu vou ensinar ali como você ouvir o seu corpo para ver se essa metodologia, se isso que você está procrastinando é uma coisa simples ou é um trauma mais profundo. E se for um caso ali de um trauma mais profundo, eu vou orientar você ali no particular. A gente não vai fazer uma sessão, não vai fazer uma terapia, a menos que você queira. E aí é a parte, né? Mas eu já vou orientar você individualmente. E para poder dar essa atenção individual, mesmo no grupo, então eu vou limitar o número de pessoas, porque senão eu não vou dar conta, né, de atender todo mundo. O valor é R$45, que é para ninguém ter a desculpa de que eu não posso, tá muito caro, né, porque R$45 e ainda você pode pagar com cartão de crédito, tá? E eu prometi que quem estivesse comigo na live ia ter um presente. E o presente para quem está aqui na live, está me ouvindo, quando você for fazer lá o formulário de inscrição, você vai ver que está lá descrito que o valor do pagamento é R$45. Mas para você que está aqui comigo ao vivo e for fazer a inscrição e fizer a inscrição ainda hoje, o valor vai ser R$35. Então não tem desculpa, né, gente? Não dá para deixar para depois, né? Dá para fazer agora, vamos dar um basta nisso, vamos entender de vez o que é que está te travando aí para superar a procrastinação. A Letícia está dizendo, minha mente não desliga, não consigo parar e me dar o descanso, tá vendo? Parece que vivo ligada no 220 e ficar parado me dá a sensação que estou deixando de fazer algo. Provavelmente quando você não foi permitida, né? Provavelmente quando era criança, se alguém te visse parado, já mandava você fazer alguma coisa porque tá desocupada, né? Exatamente. Certo, gente? Então, para quem quer fazer, eu vou deixar lá no link, lá na bio do Instagram já tá o link, você pode entrar lá, tá? E para facilitar, assim que eu terminar a live, eu vou gravar um stories e vou deixar o link também no stories, tá? Mas se você quiser ir lá na bio do Instagram, tem o Linktree, né? Então, quando você clica lá, a primeira opção que vai ter vai estar Marlene, MDI presente, vocês estão no meu coração, mães do Engá, essas mulheres poderosas, essas mulheres guerreiras, né? E sensíveis, que estão sempre ali me ajudando também, com quem eu aprendo a cada dia. Então, lá no Linktree você clica, o primeiro item vai estar lá, inscrição, né, pro desafio, já pode clicar lá, preencher o formulário, tem as instruções de pagamento lá, que pode ser por Pix, pode ser por cartão, se for por cartão já tem o link lá do cartão, para pagamento por cartão também, tá? E mesmo que está escrito lá hoje, né, que é 45, mais o valor para você que está aqui, e é só válido hoje. Então quem tiver, obrigada, que bom que foi esclarecedora, Cristina. E aí, para quem estiver assistindo essa live gravada depois, então mesmo que for lá, o link vai estar disponível enquanto houverem vagas, é claro, né? Porque como eu disse, são limitadas. Então mesmo que se você ouvir essa live gravada ainda hoje e fizer a inscrição ainda hoje, eu ainda consigo manter para você esse preço de 35. Quem ouvir depois, aí já vai estar outro valor, então já não vai conseguir mais fazer a esse valor, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.
compartilhar isso com vocês. O meu desejo, a minha missão é trazer um pouco mais de leveza à vida de vocês, à vida de quem eu puder alcançar. Então é com muito prazer que eu venho, que eu faço essas lives, que eu esclareço essas coisas para você ir entendendo que tem muitas coisas aí na sua vida que talvez você esteja convivendo com isso, que você esteja carregando, que seja pesado para você e você está carregando isso por nem ter a noção de que isso não é normal, de que isso pode ser superado e que a sua vida pode ser mais leve, tá bom? Um beijo e até a próxima. Espero você no desafio.